curiosidades a respeito da sua musculatura que influenciam e são influenciadas diretamente pela sua performance, tanto física quanto mental. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem essa performance física e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, existem várias curiosidades a respeito da musculatura que estão diretamente ligadas a o quanto que o corpo consegue render, consegue entregar em resposta a estímulos, sejam eles conscientes ou não conscientes. Por exemplo, é importante a gente saber que tem 3 tipos de musculatura no corpo. Musculatura lisa, que é totalmente involuntária, sofre influência do sistema nervoso autônomo, a gente não controla nada. Musculatura da parede das artérias, da parede dos intestinos, por exemplo. Musculatura estriada esquelética, que é aquela sim que é totalmente voluntária, ela está diretamente relacionada à nossa intenção de produzir um movimento, de fazer um treino em resposta a uma estimulação consciente desse tipo de fibra muscular. Terceiro tipo é a musculatura do coração, os miócitos, o miocárdio, também totalmente independente da nossa vontade, sofre influência de hormônios, de quantidade maior ou menor de disponibilidade de energia no sangue, de doenças que podem influenciar tanto a sua performance, quanto a sua frequência, quanto a sua força de bombeamento em relação à resposta, a estímulos que produzem respostas negativas ou positivas acima dessa fibra. Segundo ponto interessante, a gente tem as camadas dos músculos dispostas em fibras que vão se somando, vão formando justamente as camadas. E essas camadas, elas funcionam sempre em termos de encurtamento ou em termos de relaxamento. É assim que é produzido o movimento. Esse movimento sempre demanda um gasto de energia, mesmo no repouso. Isso é muito interessante. Então, quanto mais fibras musculares, mais camadas de fibras musculares você tem, você mais gasta energia. É interessante que mesmo no repouso, cada quilo de músculo estriado, esquelético, esse que a gente movimenta, consegue gastar até 20 calorias por hora em repouso. Olha só. Então, é uma fonte maior de conseguir otimizar, de conseguir melhorar o seu metabolismo basal. Essa massa magra de musculatura. Atenção. Outro dado interessante, qual é o maior músculo do corpo? O maior músculo do corpo é o glúteo máximo. Ele é responsável tanto pelo movimento do quadril, quanto pela sustentação do tronco também, equilíbrio, olha só que interessante. Então, em termos de volume, em termos de força, de capacidade, vamos dizer assim, de performance, ele é o que está mais ali relacionado ao maior tamanho de grupo muscular que a gente tem esquelético, tá? Os menores, então, quais são? Se tem o maior, tem os menores. Os menores são do ouvido, 2 especificamente. O músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Os 2 estão ligados na membrana do tímpano, fazendo-a mexer, fazendo-a vibrar, em resposta a estímulos mecânicos sonoros, tá? Isso é interessante, que eles são ligados, inclusive, aos menores ossos do corpo, que são os 3 ossos do ouvido interno, tá? E qual é o mais forte, então, em termos de força, quantidade de massa que possui? É um chamado de masseter, aqui da mandíbula. Ele consegue entregar de força de prensa aqui nos molares até 90 quilos na mordida, olha só. Interessante. E é o que está muito sujeito à tensão pelo bruxismo, que está muito relacionada a uma qualidade de sono ruim, a distúrbio de sono, principalmente com a apneia do sono, com estresse, com dificuldade de ciclo de sono, pelo menos 5 vezes por noite. Você precisa ciclar entre sono leve, sono médio, estágios 1, 2, 3 e 4 do sono não REM e fase REM do sono. Então, tudo isso é que dá um sono de qualidade e que estimula você a ter menos resposta durante o dia ou mesmo durante a madrugada de bruxismo, que está relacionado com o músculo masseter, tá? Outro ponto interessante, os músculos estriados esqueléticos estão ligados aos ossos. Por quê?
pelos tendões. Então, tendões é uma fibra que é como se fosse a corda que liga o músculo ao osso. E aí faz com que ele dê atração para esses ossos conseguirem você fazer os movimentos conscientes, ou mesmo movimentos que você não tem ali uma quantidade de estímulo de consciência muito definida. Então, essa ligação é feita pelos tendões, tá? Os músculos representam em torno de, numa pessoa normal, 40% do peso corporal. Tá? Então imagine esses 40% trabalhando a seu favor, como massa magra, como gasto calórico em repouso. Muito bom. Vamos focar nisso para a gente ter um melhor aproveitamento da energia, nos afastando também do fenômeno da resistência à insulina. Tá? Quanto melhor o aproveitamento da insulina, quanto melhor o aproveitamento da glicose por conta da ação da insulina, melhor você ter um gasto calórico otimizado, você não tem um excesso de peso acumulado em forma de gordura. Tá? Outro trabalho interessante, qual é que é o músculo que trabalha mais duro? Qual que vocês acham que tem um trabalho mais pesado? É o coração. O coração, ele consegue fazer, em geral, num trabalho basal ali, nas 24 horas, 86.400 batidas. Olha só. Então, ele está ali trabalhando continuamente, independendo da sua vontade, logicamente, mas sendo influenciado por uma série de fatores bioquímicos, fatores ambientais, fatores de inflamação ou de combate à inflamação que estão acontecendo na sua corrente sanguínea. Tá? Ele é capaz de bombear até 300 litros por hora de sangue, olha só. O sangue que está passando ali continuamente, ele está entregando, ele está mandando glicose, sais nutrientes, oxigênio para todos os tecidos do corpo, para esses tecidos conseguirem ter a quantidade de energia disponível para desempenhar as suas funções. Tá? Nos olhos, musculatura dos olhos estão trabalhando também de forma consciente para que a gente consiga ajustar o foco, fazer movimentos com os olhos, para controle ambiental, para leitura. Para vocês terem uma ideia, em 1 hora de leitura, os movimentos dos olhos conseguem fazer até 10.000 movimentos de pequenos ajustes para melhorar foco, para mexer em termos de mudança das linhas. Então, é um movimento bem sofisticado, bem, vamos dizer assim, refinado, que demanda também um nível de especialização muito delicado. Tá? Uma última curiosidade aqui para passar para vocês é que os músculos gastam em torno de 85% do calor do corpo. Então, eles produzem essa energia térmica para que a nossa temperatura seja mantida de um modo constante, independente da condição ambiental que está influenciando. Logicamente, em condições muito extremas, neve, altitudes extremas, você vai ter uma queda da temperatura corporal sanguínea, mas essa queda ela é contrabalanceada pela ação da musculatura. Então, quando você está com muito frio, você está tremendo. Por quê? Porque o músculo está contraindo, às vezes até de forma involuntária, mesmo essa musculatura voluntária, acaba contraindo de forma involuntária para produzir energia térmica e manter o aquecimento do sangue para ser mantida a temperatura ideal de funcionamento das células internas, certo? Todas essas funções, todas essas curiosidades da musculatura, seja ela uma musculatura consciente ou uma musculatura que seja independente da sua consciência, estão sim relacionadas às suas tomadas de decisões, às suas escolhas no dia a dia, em termos de consumo de alimentar, consumo de álcool, eliminação ou não do tabagismo, ajuste no sono, hidratação, programa de exercício físico irregular, tudo isso vai influenciar no desempenho dessa musculatura. Agora que você sabe de tudo isso, compartilha com aquele amigo que está precisando entender mais de musculatura e aproveita, já me segue aqui no perfil. A gente se vê.